Se o Endrick fracassar, não vai ser por falta de talento. Vai ser por causa do sistema. E talvez por causa da expectativa que nós mesmos criamos. Porque a verdade é que o futebol brasileiro está fazendo algo perigosíssimo. Está colocando um garoto de 19 anos como solução estrutural de um problema que vem sendo construído há anos. E isso quase nunca termina bem. Você acha que o Endrick está sendo preparado ou está sendo usado? Se inscreve agora porque aqui a gente não passa pano para a narrativa pronta. Vamos entender o que realmente está acontecendo. Endrick não é apenas uma promessa. Ele virou um símbolo. Símbolo de renovação, símbolo de esperança, símbolo de salvação da seleção. E quando um jogador vira símbolo cedo demais, o futebol deixa de ser só futebol. Vira peso, vira cobrança constante, vira comparação cruel. A gente já viu esse filme antes. Lembra quando colocaram rótulos gigantes em cima de jovens talentos? Alguns sobreviveram, outros nunca mais foram os mesmos. A diferença agora é que o ciclo está mais rápido. A internet acelera tudo. Um jogo bom vira hype mundial. Um jogo ruim vira dúvida nacional. E o Endrick está no meio desse furacão. Tecnicamente, ele é diferenciado. Explosão curta, finalização agressiva, personalidade absurda para a idade. Mas talento não imuniza ninguém contra contexto ruim. E é aqui que começa o problema real. O futebol brasileiro vive uma transição mal resolvida. Mudanças de comissão técnica, mudanças de projeto, falta de continuidade. E nesse cenário instável, o garoto vira protagonista antes de estar pronto estruturalmente para isso. Isso não é sobre capacidade técnica, é sobre ambiente, sobre blindagem, sobre estratégia de desenvolvimento. Existe uma diferença brutal entre revelar um talento e construir um craque. Revelar é lançar, construir é sustentar. E sustentar exige planejamento que o Brasil historicamente não tem. A pergunta desconfortável é: estamos formando o Endrick ou estamos queimando etapas? Porque quanto mais cedo você coloca alguém como protagonista absoluto, menos margem ele tem para errar. E errar é parte essencial da formação. Sem erro, não existe evolução. Mas no ambiente atual, erro vira crise. Crise vira manchete, manchete vira narrativa, e narrativa pode destruir confiança. Agora presta atenção nisso. O Endrick não precisa ser o melhor do mundo hoje. Ele precisa continuar evoluindo por 5 anos seguidos. Mas o torcedor quer impacto imediato. A mídia quer manchete, os patrocinadores querem retorno, e o clube quer resultado. Todo mundo puxa para um lado. E no centro disso tudo está um adolescente. Isso não é normal, é perigoso, e é aqui que a história pode mudar de direção. Porque o talento ele tem, mas o que vai definir o futuro dele é o ecossistema ao redor. E tem uma outra camada, a comparação inevitável. Quando surge um atacante brasileiro jovem e explosivo, o fantasma das comparações aparece. E comparação é a armadilha mais cruel que existe. Porque ela cria expectativa inalcançável. Se ele faz 2 gols, é o novo fenômeno. Se ele passa 3 jogos sem marcar, cadê o craque? Esse ciclo emocional é desgastante até para veterano. Imagina para quem ainda está se formando. O que mais me preocupa não é o futebol dele, é o tempo. Tempo de adaptação, tempo de maturação, tempo de crescimento físico e mental. O futebol moderno quase não permite tempo. E sem tempo, a chance de erro estratégico aumenta muito. E se esse erro acontecer, a cobrança vai cair toda nele, não no planejamento, não na gestão, não no ambiente. Nele. E isso pode marcar uma geração. Mas ainda dá tempo de fazer diferente. E é aqui que a história fica interessante. Porque existem 2 caminhos possíveis. E o segundo bloco é exatamente sobre isso. Existem 2 futuros para o Endrick. Um onde ele explode de vez e outro onde ele vira exemplo de talento mal administrado. O que separa esses 2 cenários não é habilidade, é gestão emocional e estratégica. Vamos analisar friamente. Se o clube controla minutos, protege exposição excessiva e constrói progressão tática, ele evolui de forma consistente. Mas se ele vira a solução imediata para todos os problemas ofensivos,
o desgaste chega antes da consolidação. E aí acontece algo sutil. O medo de errar começa a substituir a ousadia. E quando um atacante jovem começa a jogar com medo, parte do talento se esconde. Outra camada importante, identidade tática. Ele está sendo desenvolvido dentro de um modelo claro ou está sendo adaptado conforme a necessidade do momento? Grandes craques jovens que deram certo tiveram uma coisa em comum: coerência de projeto. O Brasil, historicamente, sofre com isso, e quando falta coerência, sobra improviso. Improviso resolve jogo, mas não constrói carreira sólida. Existe também a questão psicológica. Confiança não é infinita, ela oscila, e quanto maior o pedestal, maior o impacto da queda. Se ele fizer uma sequência ruim, o discurso muda, e isso pode gerar ruído interno, ruído técnico, ruído emocional, ruído de ambiente. E futebol é sensível a ruído, muito mais do que parece. Agora eu te faço uma pergunta séria. Se daqui a 2 anos ele não tiver no nível que a expectativa projetou, você vai dizer que ele fracassou ou vai admitir que talvez tenham colocado peso demais cedo demais? Essa reflexão é importante, porque a história do futebol está cheia de exemplos de talentos que precisavam de tempo e receberam urgência. Urgência quase sempre cobra preço. Mas existe um cenário otimista. Se o ambiente for inteligente, se a evolução for progressiva, se a blindagem for real, ele pode se tornar algo muito maior do que a expectativa atual. Porque o talento bruto dele é raro. E talento raro com maturação correta vira elite. Só que elite não se constrói em hype, se constrói em consistência silenciosa. Treino, erro, correção, repetição, sem espetáculo forçado. O mais perigoso agora é a pressa. Pressa de rotular, pressa de vender narrativa, pressa de transformar promessa em produto consolidado. E promessa precisa de processo. Sem processo, o risco aumenta. E quando o risco aumenta, a frustração coletiva vem junto. No fundo, essa não é só uma discussão sobre o Endrick. É sobre como o Brasil trata seus talentos. É sobre expectativa desproporcional. É sobre imediatismo estrutural. É sobre repetir erros antigos com novas gerações. Se ele virar ídolo mundial, vai ser mérito dele, mas vai ser mérito de quem soube administrar o entorno. Se ele sofrer queda brusca de desempenho, não dá para fingir que a pressão não teve papel nisso. E agora vem a parte mais incômoda. Existe uma chance real de que a gente esteja assistindo ao início de algo histórico, ou ao início de mais um ciclo de expectativa inflada. A diferença entre essas duas narrativas ainda está sendo escrita, e você faz parte disso, porque o ambiente é construído por todos nós. Então eu quero saber de você, sem emoção exagerada. Estamos vendo o nascimento de um craque preparado ou estamos acelerando demais um talento que ainda precisava de tempo? Comenta aqui, porque essa discussão é maior que um jogador. É sobre o futuro do futebol brasileiro. E a história ainda está começando. Se inscreve para mais análises do Além do Apito.